A abertura de um processo ético profissional pode acontecer de duas formas. Ele pode acontecer por meio de denúncia, e aí a denúncia ela pode se dar ou por meio do próprio site do Conselho, né, que é aí onde o cidadão ele poderá ir ao site do Conselho e por meio da ouvidoria realizar essa denúncia, né, preencher os tópicos ali e apresentar essa denúncia, ou então encaminhar essa denúncia aqui para o Conselho. Ou então o Conselho aqui de Minas, ele pode abrir um processo ético de ofício. E ele faz isso quando ele tiver conhecimento de um fato que, em tese, pode revelar, né, uma conduta antiética. Então, o processo ético ele pode ser aberto por meio de uma denúncia ou de ofício pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. E nem toda denúncia vai gerar a abertura de um processo ético. Então, às vezes a denúncia, ela envolve, o objetivo da denúncia é o ressarcimento financeiro. E isso não está dentre as competências do Conselho Regional, né? Porque aqui o objetivo é verificar a conduta ética do profissional e não ressarcimento financeiro. Então, nem toda denúncia vai gerar um processo ético profissional. Mas a partir do momento que a denúncia preenche os requisitos legais previstos na resolução, o Conselho ele tem a obrigação de abrir esse processo ético, justamente para apurar aqueles fatos. Nós temos basicamente duas etapas do processo ético. Nós temos a etapa de instrução, né, e essa etapa de instrução ela é composta pela produção de provas. Então, nessa etapa, as partes, né, tanto o denunciante quanto o denunciado, que é o profissional, eles vão produzir provas para poder comprovar aquilo que eles estão alegando, né? No caso, o denunciado vai ser a sua defesa. Então, todo tipo de prova vai poder ser produzida nesse momento. Então, pode ser juntada de documentos, oitiva de testemunhas, né? Então, é extremamente importante que o profissional ele se atenha a essa produção de provas, porque o processo está ali para ele poder se defender, né? Então, ele não pode simplesmente deixar de realizar essa produção de prova a seu favor, né? Então, essa seria a fase de produção de provas. E a segunda fase seria a do julgamento propriamente dito, né? Em que os conselheiros se reunirão para poder analisar e julgar aquele caso. As pessoas que vão julgar aquele caso, né, aquela denúncia que gerou esse processo ético, são profissionais renomados, né, são técnicos da área da medicina veterinária e da zootecnia que foram eleitos para ocuparem os cargos de conselheiro e de diretores aqui do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, são os conselheiros e os diretores daqui do Conselho que vão julgar esse processo ético, né? São profissionais da área que entendem, né, do assunto e que vão julgar esse processo ético. A regra é o presidente não votar numa sessão de julgamento, salvo se ocorrer empate, né? Então, se ficar empatado, né, por exemplo, 4-4, ou seja, 4 votos a favor da condenação do denunciado e 4 votos a favor da absolvição, então, nesse caso, no caso de empate, o presidente vota para desempatar. Então, é somente no caso de empate que o presidente vai votar. Nós temos 5 penalidades previstas na Lei 5.517. Então, a mais branda delas é a advertência confidencial. Depois da advertência, nós vamos para a censura confidencial, depois a censura pública, depois a suspensão do exercício profissional, que pode acontecer até 3 meses, né? Então, nesse caso, é tomada a carteira, né, o registro daquele profissional, então ele não pode exercer a profissão por esse período. E, por último, nós temos a mais grave de todas, que seria a cassação do exercício profissional. E, além, né, dessas sanções, nós teríamos a multa administrativa, né, que vai variar de R$ 900 a R$ 3.600. Então, essas sanções estão previstas na Lei 5.517. E elas vão variar, é claro, né, de acordo com a gravidade da conduta, né, da ação praticada ali pelo profissional. Bem, cada infração ela vai ficar gravada, ela vai ficar registrada no prontuário do profissional.
para que cada pessoa, né, para que cada cidadão, se quiser ligar para cá e quiser informações sobre esse profissional, ela poder se informar, né? Porque essa é uma das funções do conselho, né? O conselho existe também para, além da proteção da profissão como um todo, né, para a dignificação da profissão, ela também existe, o conselho também existe para proteger a sociedade consumidora. Também, né? Então a sociedade ela pode buscar essas informações do profissional. Agora só lembrando, né, que nós temos a advertência e a censura em aviso reservado. Então essas duas sanções elas não são publicadas em jornal de ampla circulação. As outras sanções também são publicadas em jornal de ampla circulação. Aliás, nenhum profissional pode alegar desconhecimento das leis que regem a sua profissão, né? Isso nenhum profissional pode alegar. E além disso, né, além dessa questão básica de toda a profissão, nós, né, devemos registrar aqui que consta da grade curricular, né, dos médicos veterinários, dos zootecnistas, a matéria referente à ética profissional. Né? Então isso é falado também nos cursos de veterinária e de zootecnia. Né? Então esse profissional ou esses profissionais não podem alegar o desconhecimento do Código de Ética. A cada ano que passa, o número de denúncias ele aumenta significativamente. E também, né, por consequência, o número de processos éticos que são abertos, né, que são instaurados. E isso ocorre tanto como consequência do aumento do número de profissionais, mas também como consequência do aumento da consciência da população, né, que não está mais passiva, não está mais somente aceitando, às vezes, condutas profissionais que não são as mais corretas. Né? Então, assim, nós podemos dizer que a cada ano, né, progressivamente, esse número de processos éticos vem aumentando. Fica muito claro que a área em que tem maior número de denúncias e, consequentemente, maior número de processos é a área da clínica de pequenos animais. E o montante, né, que nós temos de denúncias e de processos éticos referente a essa matéria chega a quase 75% dos processos abertos. Alguns profissionais, né, às vezes perguntam o que eu posso fazer então para tentar evitar essas denúncias e para tentar evitar a abertura desses processos éticos. Essa não é uma pergunta fácil, né, obviamente. Mas o que eu posso dizer é que, primeiro, o profissional ele tem que se atualizar constantemente, né? Isso é um fato. Né? Todo profissional tem que se atualizar constantemente, isso em todas as profissões. E na medicina veterinária não é diferente. Isso está lá, inclusive, de maneira expressa no Código de Ética. E além de se atualizar constantemente, ele tem que conhecer a legislação que rege a sua profissão, principalmente o Código de Ética. Porque no Código de Ética existem normas que dizem respeito, né, a direitos e obrigações. Então ele vai ver ali obrigações e direitos. Então ele tem que estar ciente dessas normas. Então o médico veterinário ele tem que lembrar que ele está lidando com a vida, né, com a vida animal, que o animal faz parte da família, então ele também está lidando com sentimentos ali que ficam muito aflorados. Então muitas vezes ele tem que esperar a poeira baixar, né, ele tem que esperar aquelas emoções, né, diminuírem um pouco para ter uma conversa ali franca, uma conversa objetiva com o tutor. Porque a gente vê que, às vezes, bastaria uma conversa, né? Bastaria ali, claro, tem que deixar o calor das emoções, né? Aquele momento ali daquela raiva, né? Deixar passar aquilo ali. Mas, às vezes, a gente vê que bastaria essa conversa, né? Que bastaria essa tentativa de conciliação, né? Entre as partes, para evitar esse processo ético. Porque a gente vê que grande número de processo ético, grande número dessas denúncias poderia ter sido evitado com isso. Né, com essa conciliação prévia, com essa tratativa entre as partes, porque às vezes o tutor ele quer ser ouvido, ele quer entender o que aconteceu ali, né? E muitas vezes ali no calor das emoções ele perdeu o seu animal que era membro da família, né? E às vezes ele não teve a informação que ele entendeu que foi uma informação insuficiente, né? E a gente tem que lembrar ali que esse tutor ele é um consumidor. E o consumidor ele tem direito à informação clara, está lá no Código de Defesa do Consumidor. E às vezes o profissional, né, por estar lidando ali todo dia nessa área, às vezes ele passa termos técnicos, ele não tem aquele jogo de cintura,
né? Então, às vezes, é necessário deixar passar esse período conturbado das emoções, né, que ficam ali à flor da pele, e voltar para essa conversa, né, essa conversa clara, objetiva, mas assim, com esse intuito de tentar conciliar, porque às vezes isso poderia evitar um processo ético, porque a gente sabe que o processo ético, ele vai demandar tempo ali do profissional, dinheiro, um desgaste emocional, né? Então tudo isso às vezes poderia ter sido evitado. E só mais uma coisa que também, às vezes a gente vê acontecendo, que o profissional ele deveria, né, ter também muita cautela com as redes sociais, né? Porque hoje a gente está assistindo muitos problemas que vêm acontecendo nas redes sociais, né? Então assim, tenham prudência, tenham cautela ao postar comentários, ao replicar, né, coisas relativas à profissão, a atendimentos que são feitos, porque isso também pode gerar processos éticos, né? Então, seria isso, né? Seria a minha orientação. É colocar, para tentar, né? Claro que não é uma receita de bolo, mas para tentar evitar esses processos éticos. Primeiro, fazer a pergunta a si mesmo. Eu fiz tudo o que eu podia, que estava ao meu alcance, para tentar salvar aquele animal, né? Eu fiz tudo o que eu podia, tudo que estava ao alcance da medicina veterinária, eu fiz o meu melhor, eu fui diligente? Sim, né? Se você fez, então ok. Se você fez tudo que estava ao alcance da medicina veterinária, ok, né? E tentar, né, ter essa conversa aí com o tutor, né, com esse consumidor. Então, eu acho que essas coisas, aliado ao fato de você se documentar, né? Porque isso também é muito importante para o profissional, ele documentar, guardar esses documentos, né? Ele ter essa precaução de guardar esses documentos do tutor, que é o consumidor, né? Tudo isso é muito importante para ele tentar evitar esses processos éticos.